Fala galera, vamos para mais uma aula. Na última aula a gente falou sobre o Conselho Monetário Nacional, agora a gente vai falar do Banco Central, tá? O Banco Central ele foi criado lá em 1964 e ele é o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional, tá? Então a gente viu, o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, né? Um órgão normativo e o Banco Central ele é um órgão executor e supervisor. Então, ele é o principal executor das orientações do CMN. E ele é o responsável por assegurar o poder de compra da moeda nacional. Ou seja, ele é o responsável por assegurar o combate à inflação. Então, a gente viu que o CMN ele define a meta da inflação, né? É como se sim, o CMN fosse o cara que tem a missão, né, de salvar o Brasil da inflação. Só que aí ele vai e chama o Banco Central para fazer isso. Fala, ó, Banco Central, eu sou o cara aqui que vão me cobrar por isso, né? Mas é você que vai ter que resolver esse problema para mim. Então, quem assegura o controle da inflação, quem faz o controle da inflação de fato é o Banco Central, tá? Então, é o Banco Central que faz, é o principal executor da política monetária, tá? O combate à inflação a gente vai estudar, tá? Como política monetária, inclusive vai ser o nosso módulo 2 quase que todo falando disso. Mas o que você tem que saber agora é essa a diferença, que o CMN, ele define a meta da inflação e quem vai se virar para bater essa meta é o Banco Central. Em 2021, teve uma grande modificação, tá? Uma grande modificação muito importante, tá? Isso coloca o Brasil num patamar de estrutura fiscal de países mais desenvolvidos, que foi a autonomia do Banco Central, tá? Que foi instituída pela Lei Complementar 179, que eu recomendo a leitura, tá? A Lei 179, ela modificou diversas atribuições do Banco Central e tirou algumas do Conselho Monetário Nacional e passou para o Banco Central. Lembra que a gente viu na última aula que o CMN não autoriza mais a emissão de papel moeda? Porque antes era o CMN que autorizava, agora não mais. Por quê? Para dar essa autonomia ao Banco Central. O Banco Central ele tem diversas atribuições, tá? Diversas atribuições, todas expressas lá na Lei 179, que eu recomendo que você faça uma leitura, mas as principais, né, é a emissão do papel moeda, tá? Emissão de papel moeda, emissão de dinheiro, e essa emissão, tá, gente? A gente precisa entender que o dinheiro é tanto o dinheiro físico, tá? O dinheiro físico, quanto o dinheiro virtual, né? Tem muito dinheiro que roda só entre os bancos, entre as instituições financeiras. E a gente precisa entender que a emissão é diferente de impressão. Quem imprime de fato o dinheiro é a Casa da Moeda. Mas antes da moeda ser impressa, ela precisa ser emitida, ou seja, ela ser criada de fato dentro de uma base financeira. Então, a emissão, que é essa criação do dinheiro, é do Banco Central, tá? Quem imprime é a Casa da Moeda, tá? Mas o papel lá, como a gente falou, aquele papel que é impresso na Casa da Moeda, ele só representa um valor. Lembra que a gente viu isso quando a gente estudou moeda? Então, para ter um valor, a emissão desse valor, né, dentro do sistema, quem faz é o Banco Central. O Banco Central ele também vai fiscalizar, né, supervisionar as instituições financeiras, bem como autorizar ou não o seu funcionamento, e principalmente aqui o controle da inflação, né, o controle do nosso amigo IPCA. O controle, né, da inflação ele é um tema extremamente importante, a gente vai falar muito sobre isso, e vamos, né, pelo menos nesse momento, entender que o combate à inflação, o controle da inflação, ele é feito por políticas monetárias, tá? Que a gente vai ver muito no módulo 2. E quem vai fazer essas políticas monetárias é o Banco Central, tá? Então, se cair na tua prova falando quem é o principal executor de política monetária, pum, Banco Central, tá? Mas já vamos dar um spoilerzinho aqui. Qual é a principal política monetária? A principal política monetária é a taxa de juros.
que a gente conhece aqui no Brasil como taxa Selic, tá? É principal, é principal. E aí aqui vem uma coisa importante de você saber. Como que o Banco Central define essa taxa de juros? Através do Comitê de Política Monetária, o Copom. Então, esse comitê, ele fica dentro do Banco Central, tá? Ele fica dentro do Banco Central. É como se fosse uma parte do Banco Central. E é através dele que se define a taxa Selic. Então, vamos lá. A taxa Selic, ela tem o objetivo de controlar a inflação. Agora, presta atenção. Vamos ver se você está atento. Dorme não. Quem define a meta do IPCA? Quem define a meta do IPCA? Brian, quem define a inflação é o Conselho Monetário Nacional. Beleza. E quem define a taxa Selic? O Banco Central, através do Copom. As bancas adoram confundir isso, adoram falar que o CMN define a taxa Selic e que o Bacen que define o IPCA. Não, cuidado para não confundir isso. O Banco Central ele vai definir a taxa de juros para controlar a inflação, mas quem define a inflação é o Conselho Monetário Nacional. Beleza? Composição do Banco Central. Aqui é uma coisa que teve modificação recente também, é importante você saber. O Banco Central terá 9 membros. Terá 9 membros. Antes se falava em ter até 9 membros. Então, ter até 9 membros podia ser 8, podia ser 7. Agora não. Terá 9 membros, ou seja, precisa de 9 membros. E todos esses membros são nomeados pelo presidente da República. Ah, então é só o presidente da República indicar que vai ser? Não, porque precisa da aprovação do Senado Federal. Se liga, é do Senado Federal, não é do Congresso, tá? Porque o Congresso é a Câmara mais o Senado. Não é da Câmara, é só do Senado Federal, tá? Questão de prova, assim, fácil de cair. Perguntando se o presidente do Banco Central tem que ser aprovado pelo Congresso. Aí você vai, não, é pelo Senado Federal, somente pelo Senado Federal, tá? E o mandato do presidente do Banco Central terá duração de 4 anos. Só que olha que bacana, são 4 anos não coincidentes com o do presidente da República. Por quê? O início do mandato do presidente do Banco Central agora é a partir de 1º de janeiro do terceiro ano do presidente da República. Então, o que que acontece? O atual presidente do Banco Central, ele ficou no terceiro ano do Bolsonaro, no quarto ano do Bolsonaro. Vai ficar no primeiro ano do Lula, no segundo ano do Lula. Que aí, provavelmente, vem um novo presidente do Banco Central, que vai ficar no terceiro ano do Lula, no quarto ano do Lula e nos 2 primeiros anos do próximo presidente. Por que isso? Por que que se fez essa modificação? Isso se deu, né, com a autonomia do Banco Central e exatamente para tentar desvincular o Banco Central de questão de viés, né, de governo, de viés político. E isso garante uma manutenção na postura do Banco Central, né, da continuidade do trabalho. Então é muito importante você saber isso. Beleza, gente? Por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.